Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de algoritmo. E na aula de hoje, pessoal, vamos continuar trabalhando um pouco com tomada de decisões. Nas últimas aulas, nós trabalhamos com a tomada de decisão simples, a tomada de decisão composta e a tomada de decisão aninhada, utilizando do comando C, certo? Então, nós trabalhamos de uma forma que utilizamos o comando C. Então, se alguma coisa acontecer, então faça tal ação. Se não, execute outra ação. Isso numa forma composta de trabalhar. E também utilizamos o C aninhado, quando nós queremos verificar várias condições. E em último caso, se todas as nossas condições testadas retornarem como falsa, nós deixamos uma opção definida como padrão. No caso, por exemplo, nós utilizamos o C, vamos pensar assim, numa média. Se o aluno tirou nota maior que 7, então escreva que o aluno foi aprovado. Se não, se ele tirou uma nota maior que 5, e ao mesmo tempo ela já se torna menor que 7, né, por conta do teste de cima, o primeiro teste dela ser maior ou igual a 7 ter retornado falso, então o nosso segundo teste C, ele já vai testar se é maior que 5, porém, ele já retorna como sendo menor que 7. Então, no caso, apareceria, por exemplo, o escrito recuperação. E se, caso contrário, nenhum dos testes para cima retornem verdadeiro, aí então ele vai fazer a tomada falsa, que no caso seria colocar nesse caso aí uma mensagem, por exemplo, de aluno reprovado. Lembrando que eu não preciso trabalhar necessariamente só com 3 Cs, tá? Ou com 2 Cs, né? Eu posso colocar quantos Cs eu quiser lá no algoritmo, assim como a hora que nós transportamos isso para uma linguagem de programação, por exemplo, a linguagem C# ou para o Python, Java, qualquer que seja a linguagem de programação, eu posso trabalhar com quantos comandos C, que no caso dentro da linguagem de programação vai estar utilizando o termo if, né, que é o inglês, ok? Eu posso trabalhar com quantos eu quiser. Mas hoje nós vamos trabalhar com uma tomada de decisão que é muito utilizada também, que é a tomada de decisão no caso escolha, certo? O escolha, ele vai testar uma variável, certo? Então, nesse caso, eu faço o meu teste de uma variável. Por exemplo, uma aplicação muito legal que a gente pode trabalhar com o algoritmo escolha é a verificação da digitação do mês do ano. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui na nossa estrutura do escolha. O escolha ele trabalha da seguinte forma, ele é chamado de escolha caso. Então, esse aqui é o corpo do nosso algoritmo. Nós vamos colocar o nome do comando escolha, vamos declarar a variável que está sendo testada. Por exemplo, vamos dizer que queremos verificar o número que o usuário digitou e verificar se isso é um mês válido. Então, vamos colocar assim, escolha a variável mês. Aí, caso, então a gente sempre coloca caso 1, caso 2 e assim por diante. E dentro do bloco caso nós colocamos o que vai ser executado, certo? E aí nós podemos ao final também utilizar um outro caso, que seria o retorno falso de todas as nossas escolhas. Então o que acontece? O escolha ele dá uma variável para ser testada, ele exige, né, uma variável para ser testada, e você tem a opção dos casos. Então, caso 1, caso 2, quantos casos você precisar, são as declarações de retorno verdadeiro, ou seja, as declarações de retorno positivo. E nós temos aqui a opção padrão, que no caso seria a outro caso, que seria o retorno falso, ou seja, nenhuma das variáveis testadas acima são verdadeiras. Em linguagens de programação, você tem o escolha conhecido como comando switch. Então, quando eu vou utilizar a programação switch em uma
linguagem como, por exemplo, Java, C Sharp ou qualquer outra, eu declaro switch, uso a declaração da variável a ser testada, e aí no caso aqui eu utilizo a palavra case, porque é o que significa caso. E lá embaixo, onde está escrito o outro caso, normalmente a gente utiliza o comando default, ok? Vamos partir lá para o Visualg para visualizar como que essa estrutura pode ser montada. Então aqui no nosso Visualg aberto, vamos começar a construir aqui o nosso algoritmo para testar aqui o nosso comando escolha. Eu vou colocar aqui uma variável, eu vou chamar ela de mês. Ela vai ser uma variável do tipo inteiro, certo? E aqui eu vou declarar o nosso programa. Eu vou colocar assim. Escreva. No caso aqui eu vou usar o comando escreva e não o comando escreva L. Por quê? Porque eu quero que o usuário, quando digitar o valor, ele digite ao lado da nossa mensagem, não na linha de baixo, ok? Então acho que vocês já têm aí bem claro que o escreva significa ele vai exibir uma mensagem na linha e mantém o cursor de comando de entrada piscando aqui para o usuário na mesma linha. Se eu colocar o escreva L, significa que o cursor vai ser quebrado para a linha de baixo, ok? Então vamos lá, vou colocar aqui uma mensagem, escreva, digite um número de 1 a 12. Dois pontinhos, vou dar um espacinho, certo? E aí eu vou colocar agora o comando leia para ler o número que o usuário colocar para a variável mês, certo? Então, até aqui, o que eu estou fazendo é ler uma variável de 1 a 12, né? Eu leio um número de 1 a 12 e eu vou atribuir a variável mês. Só que aqui eu estou limitando o meu usuário a escrever de 1 a 12, ok? Eu poderia colocar, digite um número qualquer, mas eu vou colocar aqui uma limitação, de 1 a 12. E agora, vamos começar a colocar o nosso controle, certo? Que no caso é o escolha. Então, declarei o escolha, vou colocar aqui dentro de parênteses a variável mês, certo? Linha de baixo, vou dar uma indentação para ficar organizado o nosso código. Vou colocar aqui, caso 1. Nesse momento aqui, você pode pensar assim, mas por que eu estou colocando caso 1? Então, sempre que eu for trabalhar com o comando escolha, eu tenho que colocar caso 1, caso 2? Não, nesse caso aqui, é até um pouquinho meio complicado de falar, né? Caso, enfim. Aqui, nós estamos utilizando o número 1 porque eu estou trabalhando com uma variável do tipo inteiro. Se fosse uma variável string, por exemplo, eu teria que colocar aqui entre aspas, porque eu estaria declarando aqui uma verificação de uma string, ou seja, de um caractere, ok? Então, nesse caso, no nosso caso aqui, funciona utilizar sem as aspas, porque eu estou trabalhando com um tipo inteiro. E por que eu estou colocando 1? Porque tem que ser numerado na sequência, caso 1, caso 2, caso 3? Não, tem que ser aquilo que você vai testar. No caso, o que eu quero testar é o valor que está dentro da variável mês. Então, nessa situação, eu uso caso 1, caso 2. Agora vamos pensar assim, se eu pedisse para o usuário digitar 10, 20, 30, 40 ou 50. Dependendo do que ele digitasse, por exemplo, número 10, vai aparecer lá, você digitou 10. Se ele digitar 20, vai aparecer lá, você digitou 20, e assim por diante. Aí eu colocaria aqui, caso 10, caso 20, caso 30. Então, o que nós utilizamos aqui não é um valor sequencial para a função caso. Nós colocamos aqui exatamente o valor que queremos encontrar na variável, ok? Então, caso apareça o número 1 lá na variável, vou colocar outra indentação para ficar organizado o nosso código. Escreva L,
Vou colocar aqui janeiro. E vamos fazer isso para todos os meses. Caso 2, escreva L. Opa, escrevi errado aqui. Escreva L. Fevereiro. Certo? Para adiantar um pouquinho aqui para mim, eu vou colocar aqui um copia-cola. Opa, que no caso é... Na verdade, esse aqui tá para cá e esse vem para cá. Eu vou dar um Enter. Colar mais uma vez, já tenho até o mês 6. Dá um Enter. Mês 8. Dou um Enter. Mês 10. E dou mais um Enter. Tenho aqui até o mês 12. Então, caso 3, caso 4, caso 5... Caso 6, caso 7, 8, 9, aqui o 10, aqui o 11 e aqui o 12. Vamos completar os meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, o novembro, por último, o dezembro. Beleza, só que aí fica aquela pergunta. Eu coloquei aqui para o usuário digitar de 1 a 12. Mas e se o usuário digitar, por exemplo, 13, 20, 50? E aí? Eu não tenho uma definição padrão do meu... Eu não tenho aqui na minha função escolha algo que retorne algum valor se ele colocar um número que não está dentro dos meus pedidos. Então, nesse caso, nós utilizamos aqui o outro caso. Percebam que o outro caso, ele vai ser a opção padrão para qualquer coisa que não esteja dentro do que fosse esperado para a nossa variável, certo? Então, outro caso, venho aqui e dentro, escreva L, opção inválida. Fecho parênteses e aqui eu coloco o fim escolha, certo? Então, essa aqui é a estrutura do escolha. Você determina o comando escolha, declara a variável que você quer testar e começa a colocar aqui os casos. E aí você coloca o comando ou o bloco de comandos, certo? Aqui eu estou colocando apenas um escreva L. Eu poderia estar colocando quantos comandos eu quisesse. Eu poderia colocar aqui escreva L janeiro embaixo, mais um monte de escreva L's, resolva uma equação, faça aparecer um desenho na tela. E aí, se não for o caso 1, caso 2, aí faz um outro bloco de comandos e assim por diante, certo? E aí a gente coloca aqui no caso um último como padrão o outro caso. Se você pegar aqui e der o editar indentação ou o comando Ctrl G, você vai ver que ele deixa tudo organizadinho aqui para você, certo? Aqui por padrão da matriz ele coloca o alinhamento do caso embaixo do escolha, certo? Eu, particularmente, acho que essa indentação aqui não está condizente, porque nas linguagens de programação você acaba recebendo uma indentação a mais aqui dentro, certo? Como eu tinha feito, mas isso aí é questão de estética apenas, certo? Então, vamos executar aqui, ó. Tá lá, digite um número de 1 a 12, se eu colocar o número 5, por exemplo, der Enter, vai aparecer aqui a opção maio, certo? Se eu executar novamente, digitar aqui, por exemplo, 7, vai aparecer julho,
e assim por diante. Agora, se o usuário entrar com um número que não está esperado, todos os números programados aqui são de 1 a 12. Se eu colocar, por exemplo, 15, esse mês não existe. Então, opção inválida, ok? Isso aqui é uma tomada de decisão onde você tem uma estrutura bem simplificada, onde você precisa trabalhar com vários testes. Ele funciona também como um se. Eu poderia colocar aqui, se mês igual a 1, então escreva janeiro. Se não, se mês igual a 2, então escreva fevereiro. Se não, se mês igual a 3, escreva março. E assim por diante até chegar aqui no final e deixar lá embaixo um se não, sem um novo teste, onde a gente colocaria a opção inválida. E aí você fecharia um monte de finces, certo? Mas aqui no caso, o comando escolha, ele simplifica essa tomada de decisão aninhada, ok? E a gente trabalha com o código muito mais limpo e muito mais rápido, ok? Eu espero que tenha ficado claro para vocês o comando escolha para tomadas de decisão. Eu espero que você esteja gostando do curso de algoritmo. Pratique sempre, porque somente com a prática e até mesmo com os erros é que você vai conseguir aprender aqui os algoritmos, e conhecendo o algoritmo você vai conseguir programar em qualquer linguagem de programação. Vai bastar apenas você depois aprender os comandos de cada linguagem, ok? No próximo vídeo nós vamos começar uma série de exercícios resolvidos, ou seja, vou trazer para vocês vários tipos de algoritmos diferentes que podemos criar utilizando todas as estruturas de comando que nós já aprendemos até aqui. Nós já aprendemos a trabalhar com os operadores aritméticos, já aprendemos a ordem de precedência, já sabemos como ler e escrever uma mensagem na tela, já conhecemos o comando de estrutura de decisão, que pode ser usado, no caso, o se ou também o escolha. E para treinarmos isso e verificarmos várias possibilidades de uso desses algoritmos, dessas estruturas de comando, vamos começar uma série de práticas de exercícios resolvidos. Eu espero você até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos. Dúvidas, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!